Olá pessoal, bem-vindos ao curso de planejamento projeto de mineração da UFOP. Esse é o nosso primeiro exercício e eu queria trabalhar com vocês, explicando direitinho o que eu espero que vocês façam desse primeiro exercício que deve ser entregue. Então, para começar, esse exercício está relacionado sim com o que a gente vem fazendo ao longo das aulas nos exercícios de teores de corte dinâmicos de Lenin. Então aqui a gente pode observar que eu passei para vocês bem parecido com o que a gente fez no exercício. Aqui é o meu depósito, teor inferior, teor superior, os dois representados aqui, e a quantidade de metal ali dentro. Preço do ouro, custo de refino, custo de lavra, custo de beneficiamento, taxa de desconto, tudo aqui está muito parecido com o que eu passei no exercício anterior. Tem uma diferença aqui que é bem interessante da gente ver. Então, aqui, ó, capacidade de lavra. Eu não coloquei valor. Ele não é limitado. Então, ou seja, aquela metodologia que a gente fez para achar o teor ótimo de corte, onde é que a gente comparava e balanceava 3 itens, eu fiz questão de colocar esse exercício porque às vezes na sua operação só tem 2. Então você não vai ter que balancear entre os 3. Você vai ter que balancear entre os 2. E aí seria simples de você pegar e colocar o teor limitante entre 2, porque é muito parecido com o que a gente fez em aula. Só que aqui eu fiz questão de colocar somente a capacidade de beneficiamento como restritivo, para que você aceite que é possível que eu tenha somente restrição entre 1. Então, com restrição entre 1, o teor de corte ótimo não é um balanceamento pensando em restrição de capacidade, mas um balanceamento somente pensando na questão da distribuição do depósito. Então, dá essa mudança de paradigma e vai fazer diferença nas nossas contas. Eu fiz questão de colocar isso para que a gente possa ver o desdobramento disso dentro do exercício. Então, para começar, eu vou começar com o teor de corte pela fórmula. Vocês lembram que é o teor de corte da lavra. Não porque eu esteja interessado em achar a quantidade de material que ali dentro seja importante para a gente fazer a otimização do nosso sistema. Não, eu estou interessado em outra coisa. Por quê? Esse meu teor de corte aqui não deu o redondinho igual dos exemplos em sala de aula. Ele deu um número completamente quebrado. E esse número quebrado, a gente lembra que a gente usava o teor de corte para ir na tabela de distribuição do depósito e falar que acima daquele valor era tudo minério e abaixo era todo estéreo. Mas acontece o seguinte, o meu deu 0,35481, mas a minha tabela para em 0,35, tem um finalzinho aqui de 481, que não, entre o que está esse valor e 0, não pode entrar. E como é que eu determino onde é que está esse limite em termos de massa? Eu vou fazer uma mágica, eu vou assumir que linearmente está a distribuição desse meu depósito. O que implica eu assumir que ele tem uma distribuição linear? Provavelmente não vai ser, mas para que a gente consiga resolver, a gente vai fazer esse acordo. Eu coloquei esse triângulozinho aqui representando esse problema nosso. Por quê? 0,35 é o que eu tenho em 0 de massa, então é a ponta do triângulo. 0,4 é o que eu tenho com 4 milhões de toneladas, 4,5 mais ou menos, que é o que está marcado aqui em quantidade Q. O que eu achei pelo teor de corte não foi esse 0,35, foi 0,35481. Eu simplifiquei esse 0,35 aqui, esse 481 lá da frente, colocando esse 5. Eu dei uma arredondada aqui para facilitar as nossas contas. Quando eu fiz isso, isso aqui virou semelhança de triângulo. Por quê? O lado, esse catetinho aqui, grande, está para o cateto pequeno, assim como esse outro cateto aqui está para esse valor de K. Quando eu resolvo essa semelhança de triângulo aqui, eu saio com a minha quantidade em toneladas e massa que representa esse ponto onde é que o mouse está parado aqui.
Então, beleza, eu consigo saber que minha quantidade em tonelada, considerando esse teor de corte, passa por esse valor. Então, para mim achar a quantidade total de minério, observe que o 4155 entrou, o 4277 entrou e o resto da soma é totalmente normal. E a quantidade estéreo é o que ficou para cima. Se eu já te dei a soma no slide anterior de tudo, é só tirar o total de material menos o que eu tenho de minério, eu tenho minha quantidade de estéreo ou de Weston. Problema nenhum. A mesma coisa nós vamos aplicar para a questão do teor médio. Eu peguei o 4155 aqui, observando que, lógico, meu limite inferior não é o 0,35, mas 0,355, e assim eu achei o meu teor médio. Por que eu fiz aquilo ali? Eu estou construindo esse processo só para a gente relembrar dos passo a passos. Então, com aquela minha quantidade total de minério, eu consigo determinar a quantidade que vai ser processada, a quantidade de minério e o meu refino. Com a quantidade minha de refino, de minério, de estéreo, eu consigo jogar no fluxo de caixa, igual a gente fez em sala de aula com os valores, minha receitinha aqui, os custos, cada um relacionados a uma quantidade então de processamento em relação à massa de processamento, o de lavra em relação à quantidade de lavra, e assim sucessivamente até mesmo o custo de oportunidade aqui no final. E aí eu saio com o meu valor de fluxo de caixa. Sabendo que eu estou limitado pela minha quantidade de beneficiamento e o resto é ilimitado, para mim achar a quantidade de anos de lavra, eu vou dividir a minha quantidade de minério pela minha quantidade de beneficiamento. Eu saio com a vida da mina e o meu NPV. Só que a gente sabe que quem está limitando o meu processo é o meu processamento. A minha operação é o meu processamento. Então, na verdade, eu tinha que vir em cima dele e refazer os mesmos passos que eu venho trabalhando para achar o teor de corte, achar a massa, que foi tudo que eu fiz na explicação anterior minha. Então, 0,35 foi o que eu achei no teor de corte de mina, mas lembra, o que está limitando o meu processo, eu já falei com vocês, na verdade, é o meu beneficiamento, que se eu for aplicar a fórmula que a gente viu de teor de corte, e só uma observação, essa é apenas a primeira interação, então o meu valor presente aqui começa como 0, não tem o valor presente entrando, vai ser determinada a forma que eu determinei o 0,53, porque aqui na tabela só tem 0,5, faço semelhança de triângulo do mesmo jeito, acho a quantidade de material que eu tenho aqui disponível nessa faixa de teor, para determinar a quantidade de minério, quantidade de estéreo, relação estéreo-minério, e aí sim achar o meu teor médio, capacidade de processamento, lavra e refino a gente consegue achar através da relação estéreo-minério aqui embaixo, porque ele é o meu limitador. Acho o fluxo de caixa, a vida da mina em anos e NPV. Lembra que eu vou ter que fazer essa interação aqui até a variação do meu NPV ficar baixa. No PowerPoint que eu estou mandando para vocês, que vai estar em anexo para vocês realizarem, está escrito, porque a tela aqui de gravação está cortando, interagir até a diferença de $50 mil ou unidades de dinheiro. Então vocês vão fazer essa interação no ano 1, 2, 3, 4, 5, no caso aqui de 22 anos, se realmente der a reserva desse tamanho, ou seja, até acabar a minha reserva, para todas as etapas, até a diferença ficar de 50 mil para cada um. Então, ou seja, o que a gente fez de interação até aqui agora, para apenas o ano 1, vocês vão ter que repetir para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, para o ano 5, para o ano 6, para o ano 7, até acabar a minha reserva. Então, esse processo interativo vai ter que ir fazer até o final. O que eu recomendo? Construa uma tabela no Excel. Por quê? Essa tabela no Excel, a partir do momento que você fizer para o ano 1, você só vai replicar para os outros anos. Você vai pegar as mesmas fórmulas, arrastar
e replicar para os outros anos. Você vai ter uma abinha para o ano 1, uma aba para o ano 2, uma aba para o ano 3 e uma aba de resumo. E essa tabelinha que você vai construir vai ficar para você utilizar para a vida inteira. Então o exercício que eu tenho para vocês é fazer essa política de break-even, de termo de corte otimizado pelo método de Lane, interagindo, e eu facilitei para não ficar tão grande, considerando que eu só estou considerando o beneficiamento como restritivo para todos os anos que sua operação tiver de vida. Beleza? E lembrando que você vai parar de interagir até a diferença ficar na casa de 50 mil unidades de dinheiro. Eu vou deixar aqui pra gente o PowerPoint dessa apresentação que eu fiz, que eu passei com vocês, que contém o que deve ser feito. Vou colocar lá no Moodle. As atividades todas vão ser entregues lá pelo Moodle. Vou marcar com vocês. Já tá, eu acho que no nosso cronograma. Se não tiver, eu vou marcar uma aula para a gente poder conversar sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um e-mail. A gente tenta conversar assim. Aliás, né, a gente já marcou toda quarta-feira de 1 às 2 para tirar a dúvida. Então, no horário que eu tiver lá disponível, e eu vou mandar o link do Google, já mandei para vocês, aliás, para a gente poder conversar sobre essas atividades. Então, dúvidas que vocês tiverem, a gente tira na quarta-feira de 1 às 2 para poder conversar sobre isso. Ok? Então, era isso e bom trabalho.